Tá. Eu estou em procura daquela igreja que nos acompanhou até os anos 80. Como disse Lamentação, capítulo 5, versículo 21. Faz com que voltemos a ti, ó Senhor. Sim, faz-nos voltar. Faz com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Eu não sou crítico da igreja atual. Estou apenas fazendo algumas perguntas. Onde está aquela igreja que nos acompanhou até a década de 80? Cadê aquela igreja? Alguém sempre me pergunta, pastor Trono, como era a igreja até a década de 80? Um pequeno rascunho, um pequeno mesmo. Cadê aquela igreja evangélica? Ou melhor, cadê cada crente? Era um evangelista naquela igreja. Os crentes não eram evangelistas de trás de uma tribuna. Era cada crente um evangelista. A média era cada crente ganhar de 5 a 12 almas por ano. Cadê aquela igreja que tinha 2 cultos de oração por semana? Cadê aquela igreja que os cultos de oração eram de 50 a 60 minutos? Todos os crentes de joelho no chão e em chão batido. Cadê aquela igreja que não abria as portas para qualquer trabalho sem fazer no mínimo de 20 a 30 minutos de oração? Cadê aquela igreja dos glória e aleluia que se ouvia de longe? Não precisava ninguém perguntar onde era a Assembleia de Deus em uma cidade. Todo mundo já ouvia. Cadê aquela igreja que chorava tão alta que chamava a atenção do povo? Era conhecida como a igreja que chora. Cadê aquela igreja que jejuava de 2 a 3 dias para Deus resolver problemas? Cadê, irmãos, aquela igreja? Cadê aquela igreja que todos os lares de crente fazia culto doméstico todos os dias? Cadê aquela igreja que todos os dias tinha grupos de visita nos lares? Grupos de irmãs. Cadê aquelas irmãs? Cadê aquela igreja que tinha evangelismo casa por casa? Em uma cidade não ficava uma casa que crente não visitava. Cadê aquela igreja que tinha por semana vários cultos nos lares? Cadê aquela igreja que na semana do Jubileu de Ouro na Bahia, no ano de 80, na sexta-feira, ali no Balbininho, já tinha se entregado 1000 almas. Os crentes não tinham carro, a igreja católica era inimiga número 1 dela, e os crentes conseguiam levar tantas pessoas descrentes para os cultos que na sexta-feira já 1000 almas tinham se entregado para Jesus. Cadê aquela igreja que nas reuniões de oração, nas reuniões de jejum e orações, no meio do ano, entrava no santuário junto com os obreiros a partir das 7 da manhã e só saía às 5 da tarde? Cadê aquela igreja que nas convenções na Liberdade, em Salvador, a partir das 4 da manhã, ninguém dormia mais, só se ouvia a igreja gemer e chorar? Cadê aquela igreja que cada crente na convenção tinha seu caderno para anotar quantos batismos com o Espírito Santo e quantas almas se entregava durante a semana da convenção? Quando leio isso, faz me lembrar, no fim de uma convenção, naquela igreja tão apertada ali na Liberdade, uma irmãzinha que parecia que era da zona rural,
se encostou de junto de uma coluna daquela. E o pregador pregava e ela ficava clamando: Jesus, salva as almas, que tremia na igreja toda. E quando terminou a pregação, o pastor Rodrigo fez o apelo e veio 50 almas para os pés de Jesus. Cadê aquela igreja? Cadê aquela igreja que era conhecida pelo mundo por causa da sua santidade? Onde passava um crente todo mundo conhecia. Cadê aquela igreja que resistia ao diabo e ele tinha que fugir? Cadê aquela igreja que não dividia espaço com os demônios? Cadê aquela igreja que acontecia curas e milagres extraordinários? Cadê aquela igreja que tinha em suas reuniões aquelas profecias tão lindas e outros dons em ações? Isso nos causa muita saudade. Cadê aquela igreja? Cadê aquela igreja que era recheada pelos frutos do Espírito? Cadê aquela igreja que em quase todos os cultos Jesus batizava com o Espírito Santo? Vi num culto simples, culto normal de semana, Jesus batizar 38 irmãos com o Espírito Santo. Num culto normal, numa igreja. Cadê aquela igreja que era fiel em todos os seus dízimos? Cadê aquela igreja das ofertas alçadas e dos seus votos? Uma irmã deitava uma galinha com 12 ovos, disse: se saiu 12 ovos, eu vou dar tantos pintos para Jesus. Cadê? Cadê aquela igreja que todos os crentes eram batizados, quase todos os crentes eram batizados com o Espírito Santo? Cadê aquela igreja que todos os crentes batizados com o Espírito Santo falavam a língua todos os dias? Cadê aquela igreja que cada crente era um cantor? Não tinha cantor oficial. E cada crente era um pregador. Cadê aquela igreja hospitaleira que quando terminavam as reuniões os crentes ficavam procurando alguém para levar para a sua casa? Cadê aquela igreja? Cadê aquela igreja que era cuidadosa para obedecer a doutrina e os bons costumes da mesma? Cadê aquela igreja que conservava aquilo que aprendia dos seus pastores? Cadê aquela igreja amorosa que após dias, ao encontrar-se com outro irmão, se abraçava e falava em línguas? Podia ser em qualquer lugar. Cadê aquela igreja que fazia vigília de oração a noite inteira até o dia amanhecer? Cadê aquela igreja que quando os membros pecavam, não esperava até o culto de membro para pedir perdão? Cadê aquela igreja que cada crente tinha um compromisso de orar às madrugadas? Cadê aquela igreja que tinha um alto respeito e consideração pelos seus pastores? Cadê aquela igreja que protestava contra tudo que era mal? Cadê aquela igreja que não falava mal dos seus irmãos? Cadê aquela igreja que não criticava de ninguém? Cadê aquela igreja que não tinha divisão com seus irmãos? Cadê aquela igreja que não murmurava por nada? Cadê aquela igreja que não tinha lugar para os orgulhosos? Cadê aquela igreja que tinha um alto respeito pelos seus superiores, a partir do porteiro até o pastor? Cadê aquela igreja? Cadê aquela igreja que não mentia nem por brincadeira? Cadê aquela igreja que não assistia novela nem programas inconvenientes? Cadê aquela igreja que não dava lugar ao fuxiqueiro? Cadê aquela igreja que era inimiga do mundo? Mas me diga, cadê aquela igreja que o mundo tinha que permanecer fora dela? Cadê aquela igreja que não tocava nos ungidos do Senhor?
Cadê aquela igreja que as mulheres eram conhecidas pelos seus vestuários? Cadê aquela igreja que os crentes eram conhecidos pelo seu linguajar santo? Cadê aquela igreja que era tão acreditada no mundo lá fora, porque comprava e pagava? Cadê aquela igreja que não olhava pornografia? Cadê aquela igreja que era o sal da terra e a luz do mundo? Ela transbordava e tinha luz. Por favor, meu irmão, se você saber a notícia desta igreja, mande me dizer. Pastor Tilone.